E o título dessa pregação é O Fato que Gerou a Fé. O fato que gerou a fé. Porque não foi o contrário. Não foi uma fé que produziu o fato, mas o fato que gerou uma fé. Os discípulos se apegaram firmemente ao estabelecimento do reino. Quem teria a posição mais elevada no reino? A mãe de dois dos discípulos tentou influenciar Jesus a respeito da posição dos filhos dela que iria ocupar no reino. A esperança dos discípulos era de um governo teocrático terreno, teocrático de teocracia, cracia, governo, teo, Deus, governo de Deus, mas um governo de Deus na terra. Com certeza eles estavam entre os que aclamaram a Jesus quando entrou em Jerusalém e diziam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A morte de Jesus abalou todas essas esperanças que eles tinham. Quando Jesus foi aprisionado, todos fugiram e procuraram se proteger. Esconderam-se para não serem presos também como Jesus. A Bíblia não nos relata o comportamento dos discípulos após a morte de Jesus, mas podemos visualizar algo quando, por exemplo, Lucas nos informa que seus seguidores observavam a crucificação à distância. Eles observavam de longe. Eles não se identificaram intimamente com Jesus na hora do sofrimento. No trajeto para o Gólgota, para o Calvário, um etíope chamado Simão, ele é da cidade de Cirene, por isso ele é um sirineu. Então esse etíope chamado Simão foi quem ajudou a Jesus carregar a cruz. Mas uma evidência de que não havia os discípulos ali próximo que pudessem ajudar a Jesus. Aparentemente, somente um dos discípulos esteve presente na hora da sua morte. O discípulo mais amado, que era João. A solicitação do corpo de Jesus não foi feita por nenhum dos seus apóstolos ou discípulos mais próximos, mas foi José de Arimateia, talvez alguém que já havia também se convertido, mas que acompanhava à distância, era alguém que tinha influência no governo, e ele faz a solicitação do corpo de Jesus. Não estiveram dispostos a mostrarem o rosto por medo de sofrerem o mesmo que o mestre havia sofrido. O próprio Pedro, quando nega ter conhecido a Jesus, ele temia ter o mesmo destino que o seu mestre. Até na hora de descobrirem o túmulo de Jesus vazio, não foram eles que estiveram lá, mas sim as mulheres que haviam ido para cuidar do seu corpo. A morte de Jesus significava a morte das suas esperanças. O novo reino de Israel era um sonho perdido, aprisionado no túmulo, onde estava o corpo de Jesus. A ideia de um Messias crucificado, malfeitor, ela era absurda para eles. Eles não tinham condição de aceitar isso. Por isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Seria um escândalo aceitar que o Messias teria morrido junto com malfeitores, e como um malfeitor, condenado como se fosse um malfeitor da época comum, como um ladrão. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que isso é inaceitável. O fato que criou a fé. Muitas vezes nós costumamos ser interpretados por termos uma fé na fé. E assim, de uma forma às vezes até pejorativa mesmo.
Alguém pergunta para você, mas baseado em que você tem fé nisso? Por exemplo, hipoteticamente, uma pessoa, um ente querido seu que sofre um acidente grave e os médicos dizem assim, ele tem menos de 10% de chance. A situação dele é muito crítica. E aí você diz assim, não, mas eu tenho fé que ele vai melhorar. Mas fé em quê? Se as evidências apontam de uma maneira diferente. Mas eu tenho fé. Nós temos muitos elementos históricos que comprovam a ressurreição de Jesus como um fato histórico real. E não se trata simplesmente, como se fosse simples isso, mas não se trata simplesmente de fé. Por exemplo, a análise de um documento histórico, para que ele seja validado, algumas análises são feitas. E dentre elas, qual que é o conteúdo daquele documento? Há uma intenção de uma propaganda naquele documento? E aí nós vamos ver. Os evangelhos relatam que a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. O testemunho de uma mulher não era válido naquela época. Isso é uma evidência de que esse documento não foi escrito, o evangelho não foi escrito com a intenção de fazer uma propaganda de algo. E, entre aspas aqui, as mulheres glorifiquem ao Senhor Jesus, que Ele que reverteu isso, né? O próprio texto vai nos dizer, vai nos demonstrar dentro da história isso, né? Que as mulheres, como, por exemplo, dentro da multiplicação dos pães, não era contado, né? As mulheres falam que tinham 5.000 homens, além das mulheres e crianças, né? E graças a Deus, que Deus tem nos ensinado e mostrado dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, o verdadeiro valor da mulher. Amor, depois pelo menos um beijo, né? Depois eu mereço mesmo. Os discípulos, eles estavam escondidos com medo de sofrerem o mesmo castigo que Jesus, como seguidores dele. E para eles propagarem um fato desse, só se isso lhes rendesse algum benefício. E nós vemos dentro da história, dentro do próprio Evangelho, dentro da própria Palavra de Deus, que todos aqueles que passaram a confessar uma fé em Jesus, eles sofreram perseguições, eles não tinham ganhos. Nós vemos muito diferente dos dias de hoje, como por exemplo, alguém mente para receber algum benefício. Então, esse documento que eu estou me referindo, de uma forma histórica, ele tem esses elementos que vão dizer que é um documento válido, é um documento original e verdadeiro e histórico. Por conta desses elementos e de outras coisas mais que nós poderíamos citar. Os discípulos, eles haviam negado Jesus e o fugiram e estavam também escondidos, com medo, decepcionados com o sonho de um novo reino frustrado, tanto que não foram ao sepulcro de Jesus. Maria Madalena foi quem chegou lá primeiro, quem foi primeiro a esse sepulcro. Nós vemos aqui uma situação que muitas vezes nós também somos acometidos. Também numa situação hipotética para nós entendermos, talvez você passe por uma situação e o médico suspeita de algo e pede para fazer um exame. E aí o resultado do exame sai, só que nós tememos abrir o resultado do exame. A gente fica com medo, assim como esses discípulos temeram de ir até o túmulo de Jesus. Porque se ele estivesse lá dentro, a frustração seria total. E nós, muitas vezes, numa situação como essa, nós somos confrontados com a nossa fé, também nesse sentido, de que aquele documento, aquela resposta daquele exame que nós temos na mão, e agora, eu abro ele?
Será que eu abro? E se deu positivo esse resultado? Será que deu negativo esse resultado? O que nós podemos compreender, o que nós podemos ter da parte do Senhor é que se deu positivo ou negativo, o Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus, Ele está com você em todas as situações. Nós acabamos de ver o testemunho da irmã aqui, em todos os momentos difíceis que ela passou, o Senhor esteve com ela também. Para o judeu do primeiro século, Isaías 53, até a irmã citou aqui também hoje, para eles, esse texto não se referia ao Messias, aquele que haveria de padecer, aquele que haveria de sofrer, seria reputado, diante de toda a sociedade como alguém desprezível. Nós o reputávamos como ferido de Deus, Ele está pagando pelos seus pecados. Era esse o pensamento das pessoas a respeito de Jesus. Então esses judeus não entendiam que Isaías 53 se referia ao Messias, porque hoje para nós nos parece muito claro lermos Isaías 53 e olharmos para Jesus e sabemos que se trata de uma profecia 750 anos antes de Cristo, mas muito clara, muito objetiva, falando a respeito do Messias. O que fez com que eles mudassem de atitude, saindo do estado de medo? O que fez com que eles mudassem de atitude para com Jesus? Porque eles negaram e fugiram, abandonando Jesus, e juntamente com isso, no dia de Pentecostes, passaram a pregar com ousadia a Jesus como o Messias e Salvador. Esse texto que nós lemos hoje, de Atos capítulo 2, se refere à pregação de Pedro, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estão naquele cenáculo, e aí eles saem para fora, e Pedro faz esse discurso, essa pregação que nós acabamos de ler. E isso para eles fazerem diante dos judeus, durante um momento de festa, onde se reunia judeus de todo o mundo, que se conhecia como mundo naquele momento, era algo de muita ousadia. O que fez com que eles partissem desse enclausuramento, desse medo, dessa decepção da morte de Jesus Cristo, e passar agora a pregar em público e falando a respeito de Jesus? A resposta é muito simples, é que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Como diz o próprio texto, a terra estremece, o sepulcro se abre, Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque agora eles têm a motivação que eles precisavam. Tudo aquilo que precisava ser impulsionado na vida daqueles discípulos, eles encontram a partir, dentro de todo o plano de Deus, mas a partir da ressurreição de Jesus. Nós temos a certeza que se tratava do Cristo, que se tratava do Messias. Nós não tememos a mais nada, nós não tememos a mais ninguém, e nós vamos proclamar e declarar a esse Jesus ressuscitado em todo lugar e em todo tempo. Pedro, como nesse primeiro sermão, aqui como a igreja organizada de Cristo, já se iniciando, ele não deu toda a ênfase ao ministério de Jesus. Pedro também não ressaltou veementemente as maravilhas que Jesus havia realizado. Ele também não esclareceu que Jesus era muito superior aos mestres da época. Pedro, sim, ele colocou, e muito bem, que as bênçãos de Deus estavam sobre Jesus. Ele enfatizou que Jesus fora crucificado como um criminoso. Mas, acima de tudo, Pedro ressalta que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Seu apelo não foi fundamentado na vida incomparável de Jesus ou dos seus ensinos, mas foi simplesmente porque Deus o ressuscitara
dentre os mortos e exaltado à sua direita nos céus. O apelo que Pedro faz, na sequência do texto que nós lemos aqui, não é baseado nos milagres que Jesus havia realizado. O apelo que Pedro faz não é baseado nos cegos que Jesus havia curado, nos coxos que tinham voltado a andar por conta de Jesus. O apelo que Pedro faz não é por conta daqueles leprosos que nós temos no relato da Bíblia e que Jesus o havia curado. Mas o apelo que ele faz é para dizer para todos, porque Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou ao Jesus, o Nazareno, dentre os mortos, e ele vive agora e para sempre. Baseado nesse fato, Pedro desafia Israel a se arrepender, a fim de receber o perdão dos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você nessa noite: você foi batizado? Porque Jesus ressuscitou. Você tem fé? Porque Jesus ressuscitou. Se você está aqui nessa noite é porque Jesus ressuscitou. Se você tem recebido as bênçãos de Deus sobre a sua vida, é porque Jesus ressuscitou. Se nós temos liberdade aqui no Brasil de estarmos aqui reunidos num culto a Deus, é porque Jesus ressuscitou. Tudo que você faz na sua vida, todos os seus direitos, tudo aquilo que você tem conseguido realizar no dia a dia, no seu trabalho, ir à escola, a se relacionar com as pessoas, se relacionar com a sociedade, fazer parte de uma igreja, é porque Jesus ressuscitou. A função primária dos apóstolos, nesse início da igreja, era dar testemunho da ressurreição de Cristo, tanto que para fazer a substituição de Judas, que havia traído a Jesus, eles, entre Barsabás e Matias, eles colocam um ponto, Atos 1:22, eu não vou ler, mas está em Atos 1:22, eles dizem assim: tem que ser alguém que seja testemunha da ressurreição. Tamanha a importância e o entendimento deles como os discípulos naquele momento, no início de uma igreja, o início da igreja primitiva, nós temos que testemunhar que Jesus ressuscitou. Foi em virtude de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos que os apóstolos foram capazes de realizar vários feitos. Oferecer a Israel o dom da salvação, o testemunho persistente deles a respeito da ressurreição, foi isso que causou um grande incômodo por parte dos religiosos judaicos contra esta seita agora chamada, uma seita na época, o cristianismo. Isso é que trouxe incômodo para esses doutores da lei naquele momento, eles estarem testemunhando a ressurreição de Jesus. Por isso eles trazem esses discípulos diante deles e dizem: parem de falar da ressurreição desse Jesus. Nós proibimos vocês de falarem da ressurreição desse Jesus. Quaisquer novas evidências e ênfases na teologia cristã representam o significado inevitável do ato redentor de Deus, ao ressuscitar dentre os mortos a Jesus crucificado. Ou seja, tudo aquilo que a teologia nos traz e traz com ênfase para os dias de hoje, foi mediante a ressurreição de Cristo. Se nós temos acesso a Deus, é porque Jesus ressuscitou. Se nós
Lemos lá em Hebreus que pelo sangue de Jesus, nós fomos purificados e entramos com ousadia na presença de Deus, é porque Jesus ressuscitou. Somente por isso, somente pela ressurreição de Cristo, é que temos a evidência, a certeza de que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus pelos nossos pecados, foi válido e aceito por Deus. Por isso nós temos acesso e livre acesso hoje para Deus, para com Deus, porque Jesus ressuscitou. Por que crer na ressurreição de Jesus dentre os mortos? Eu não estou aqui para tentar desconstruir um formato de fé, ou que você entende por fé, até os dias de hoje. Nós temos muito bem o texto de Hebreus 11:1, que vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Mas é imprescindível nós entendermos que a fé, aqui ela é motivada e ela até é gerada por fatos reais. Você passa a crer além do que você imaginava que poderia crer. E isso é um dom de Deus. Mas não é somente pelo poder de um milagre de Deus que nós temos a fé. Deus, ele nos dá um fato real, verdadeiro e histórico, e a partir desse fato nós temos a fé. A ressurreição de Jesus, ela é verdadeira e ela não é simplesmente uma questão de fé. Como eu disse antes, nós temos documentos que vão nos dizer, que vão nos mostrar a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. Então esse fato verdadeiro e histórico também, isso produziu a fé nesses discípulos. E é essa fé que é produzida também em nós nos dias de hoje. Como, por exemplo, o próprio Tomé. Talvez ele esteve ainda num momento de dúvida junto com os outros, e aí Jesus aparece diante deles e pede para Tomé que Tomé tocasse nele. Ou seja, Deus dá evidências físicas, evidências reais e verdadeiras. Creia, porque isso é verdadeiro, não é simplesmente uma questão de fé na fé. Não, você pode crer, porque existe um fato real e verdadeiro que está acontecendo. E muitas vezes, irmãos, nós somos enganados, ou nos levamos a ser enganados, até mesmo por Satanás, por conta de não crermos nas ações de Deus no dia de hoje sobre as nossas vidas. Nós temos intervenções reais e verdadeiras de Deus hoje que acontecem nas nossas vidas. Nós tivemos aqui o testemunho da irmã, por exemplo, hoje. Talvez nós não temos a condição de mensurar a dimensão do que representou toda essa situação para ela, mas nós podemos evidenciar a presença de Deus e a ação de Deus hoje na vida dela. Só que muitas vezes nós duvidamos dessas questões. Nós achamos que algumas coisas acontecem meio que pelo acaso da vida, pelo acaso do mundo. As coisas estão acontecendo. Não é que Deus interviu, é que eu acho que isso ia acontecer mesmo. Ou, por exemplo, talvez, não foi um milagre o que aconteceu aqui com a irmã, porque ela passou pela medicina, ela passou por bons médicos. Nós sabemos que o médico dos médicos é o Senhor Jesus. E que se não fosse por Ele, não existiria médico capaz algum que fizesse com que ela estivesse aqui em pé nessa noite para testemunhar o poder de Deus sobre a vida dela. Vamos valorizar a ação de Deus sobre as nossas vidas e sabermos que aquilo que Deus tem feito, Ele tem realizado sim maravilhas nas nossas vidas todos os dias. Deus não é um Deus
O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, nós estamos reunidos aqui nesta noite em vão. Se Jesus não ressuscitou, a sua fé é em vão. Se Jesus não ressuscitou, nós estivemos, quem pôde estar na escola da caminhada aqui hoje, em vão. Nós nos reunimos para orar em vão. Se Jesus não ressuscitou, tudo que nós fazemos, voltado para Deus, voltado para o Senhor Jesus, é em vão. E não existe outro para que nós fizéssemos voltado. Ou é para Deus, ou é para Jesus, ou não é para ninguém mesmo. Deus, ele não é um Deus inventado ou descoberto pelo homem. Deus é o Deus que tomou diversas iniciativas em uma série de eventos que atingiu seu ápice com a vinda do Senhor Jesus. E a sua ressurreição é o ponto que valida tudo que dantes fora feito por ele. Se Cristo não ressuscitou, nós terminamos em um beco sem saída, em um túmulo gelado. Era essa a situação em que esses discípulos se encontravam. Se Jesus não houvesse ressuscitado, tudo aquilo que eles abandonaram, deixaram a sua pescaria, deixaram a sua terra, deixaram o enterro, o sepultamento do seu pai, deixaram as terras novas que ganharam, eles deixaram tudo isso em vão, porque agora a esperança deles estaria dentro de um túmulo gelado. E para nós, da mesma forma, se Jesus não ressuscitou, todas as nossas esperanças estariam dentro de um túmulo gelado. Talvez você possa perguntar, por que a tamanha necessidade de crer que Jesus morreu? Deus não é o Deus da vida? Agora, se Jesus não ressuscitou, quem deu a última palavra foi a morte. Se Jesus não ressuscitou, quem deu a sua última palavra foi a morte. Mas não é isso que nós temos nos evangelhos, não é isso que nós temos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim lá em 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está aprisionada nesse túmulo, juntamente com essa mais elaborada atuação e plano de salvação que Deus havia preparado. O mundo moderno não consegue crer na ressurreição de Jesus, pois ainda que creiam em Deus, a sua crença está dentro de uma das vertentes de teologia chamada deísmo. O deísmo, eles acreditam que Deus fez o mundo, mas Deus criou as leis da natureza e deixou o mundo rodar, deixou o mundo trabalhar, e Ele não intervém em nada. Essa é uma ideia da teologia deísta, e que muitas pessoas lá fora acreditam. Não, eu acredito que existe Deus. Mas Deus não vai interferir aqui na minha vida. Deus não vai ouvir aqui a minha oração. Deus não está preocupado com o meu problema. Ele tem coisas muito maiores para se preocupar. O túmulo vazio é outro fato histórico relatado em todos os evangelhos. Também na confissão de fé do apóstolo Paulo, que também está em 1 Coríntios 15.
Esse eu marquei aqui, eu vou ler alguns versículos. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então a própria confissão do apóstolo Paulo, ele vai estar dizendo isso, que ele está anunciando aquilo que ele recebeu, que Jesus morreu e que ele ressuscitou. Ou seja, além do encontro ímpar, extraordinário que o apóstolo Paulo teve com Jesus, naquele caminho que ele seguia, né? Se ele caiu do cavalo ou não, mas a questão é que não só esse encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus, mas ele também está declarando aqui que ele tem anunciado o que ele também recebeu, e que Jesus morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo teve a fé nos evangelhos. Além do seu encontro maravilhoso com o próprio Jesus, ele teve essa fé nos evangelhos. E esses evangelhos relatam de maneira histórica o que os apóstolos viram e visualizaram, experimentaram e tiveram fé. No caso dos discípulos, não foi a fé dos discípulos que criou a história da ressurreição, mas foi o fato real, histórico, da ressurreição é que originou a fé. Como nós vimos até aqui, os discípulos, eles estavam atônitos, eles estavam desesperados, eles já estavam enfadados com toda aquela situação de Jesus ter passado por aquilo. Eles largaram tudo que eles tinham na vida para seguir Jesus, entendendo que o Jesus seria o Messias. E agora esse Messias morre na cruz. Todas as esperanças deles terminam também. Mas eles passam a relatar essa ressurreição de Jesus. E não foi fruto da fé deles, mas foi fruto de um fato real e verdadeiro. Como eu acabei de ler do relato do apóstolo Paulo. Foi visto pelas mulheres, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos, e que ele diz que alguns desses já morreram, já dormem, já morreram também, mas alguns ainda estão vivos. Então eles também presenciaram isso. Eu não quero trabalhar a ideia de estar constrangendo aí a sua fé para ser validada por fatos históricos, mas eu quero poder ressaltar que a sua fé que vem de Jesus, o Espírito Santo usou dos relatos dos discípulos de Jesus quanto à realidade da ressurreição de Cristo, contidos no Novo Testamento. Ou seja, valorize a sua Bíblia, valorize a palavra de Deus, valorize o testemunho nela contido, porque ela dá testemunho da verdade dos fatos que aconteceram. A sua fé não é uma fé por fé, não é uma fé em fé. A sua fé, ela é uma fé fundada, ela é uma fé também em fatos reais e verdadeiros. O mundo moderno não está acostumado com essa ideia de que Deus se manifestasse dessa maneira interventória na história, com ações espetaculares e que nós conhecemos como milagres. Daí a dificuldade do mundo moderno crer que Jesus ressuscitou, pois
o mundo moderno não vê e não crê nesta ação interventora de Deus. E nós, muitas vezes, deixamos nos conduzir também dessa mesma maneira. Ou seja, algumas situações de milagre, nós também já não interpretamos tanto como milagre. Nós deixamos que algumas situações que Deus atua, age sobre as nossas vidas, nós encontramos outras explicações, nós encontramos outros fatores, e que não teria sido essa ação de Deus. Não há outra explicação que justifique o surgimento da fé na ressurreição, a não ser esta explicação: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isto é verdadeiro, isto é real, isto é que gerou a fé daqueles discípulos, e isso é que gera a nossa fé, e que nos sustenta, que nos fortalece, e que nos dá a certeza que nós temos crido num Deus vivo, porque Jesus ressuscitou, e Ele vive eternamente, e todos aqueles entes queridos, todos aqueles que vocês conhecem, todos aqueles que vocês amam, por um acaso já tenham partido, aqueles que partiram em Jesus, esses também vivem, porque se Jesus ressuscitou, esses também serão ressuscitados. Se Jesus vive, esses que partiram em Cristo também vivem até os dias de hoje, e nós haveremos de encontrá-lo quando nós estivermos com Jesus na glória. Quais são as implicações da ressurreição de Jesus? Alguns estudiosos, por exemplo, Bornemann, afirma que o próprio Deus interveio com a sua poderosa mão na vida ímpia e rebelde do mundo. Libertou o Jesus de Nazaré do poder do pecado e da morte, que se levantaram contra ele, e o colocou como o Senhor do mundo. Um outro teólogo do século XIX, XX, chamado Bultmann, ele vai dizer assim: a ressurreição de Jesus não foi simplesmente a ressurreição de um cadáver, mas, como os evangelhos citam, trata-se do surgimento de uma nova ordem de vida dentro do tempo e do espaço. Talvez vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que acredita na teologia da reencarnação, não ressurreição, que creem na teologia da reencarnação. Então eles acreditam que a pessoa morre, aí reencarna, morre, reencarna, morre e reencarna, e vai fazendo isso por diversas vezes, até esse espírito se tornar um espírito elevado, e aí ele não reencarna mais. Mas aí você pergunta assim: mas aí não tem corpo? Ele é um espírito elevado? Um corpo sem espírito é um cadáver. Um espírito sem um corpo é um fantasma. E a palavra de Deus nos garante que nós vamos ter corpo. Nós não vamos ser um fantasma. Outra coisa, essa teologia da reencarnação, não há vitória sobre a morte. Porque você vai reencarnando até ser um espírito elevado. E não é isso que a palavra de Deus nos garante. Da mesma forma que Jesus assumiu agora um corpo transformado, um corpo maravilhoso, todos nós que clamamos a Ti, que clamamos a Jesus, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós também seremos o nosso processo, nós também passaremos pela nossa ressurreição. E nós teremos um corpo maravilhoso, um corpo transformado, porque assim como o nosso Mestre, assim como o nosso Senhor, assim como o nosso Salvador venceu a morte,
nós, juntamente com Ele, também venceremos a morte. A ressurreição de Jesus não foi simplesmente, como se pudesse isso ser simples, a restauração do corpo físico morto voltar à vida. É a vida eterna sendo incorporada no tempo e no espaço. É o começo da ressurreição escatológica. Para quem não conhece essa palavra, escatológica vem de escatologia. Logia, estudo. Escato, as últimas coisas. Escatom é uma palavra grega. As últimas coisas, coisas futuras. Então, dentro da escatologia, do estudo das coisas futuras, essa palavra, escatologia. Então, é o começo da ressurreição escatológica, ou seja, a ressurreição que haverá de acontecer. Por que ressurreição escatológica? O que difere a ressurreição de Jesus para a ressurreição de Lázaro, por exemplo? Para quem não sabe, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, por Deus, diante do pedido de Jesus. Mas Lázaro, ele voltou a morrer. O corpo dele foi corrompido de novo. Porque Jesus, quando restaurou da primeira vez, quando ele havia morrido, já faziam 4 dias, o relato bíblico vai dizer que ele já cheirava mal, estava em decomposição, e Jesus o chamou à vida novamente. Mas Lázaro, isso foi a ressurreição de Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer. Nós temos outros exemplos. Jesus encontra com aquela viúva também que está indo numa marcha fúnebre, levando o seu filho, e Jesus toca na esquife e chama: jovem, levanta. Ele ressuscita aquele jovem também. Mas tanto Lázaro quanto esse, ou outros relatos que nós temos na Bíblia que ressuscitaram, todos eles morreram de novo. Todos eles tiveram o seu corpo corrompido. Eles viram a corrupção do seu corpo. Mas Jesus, ele é a primícia dessa nova forma de vida. Nós, em Adão, nós somos descendência de Adão. Nós temos um corpo físico, descendência de Adão. Mas agora, em Cristo Jesus, nós também somos descendentes de Jesus e com um novo corpo, um corpo transformado e maravilhoso. Assim, a ressurreição de Jesus se enquadra diferente de Lázaro. Ou seja, Deus traz uma forma de ressurreição que Ele há de realizar no grande dia do Senhor, e que isso virá ainda a acontecer. Ele traz para dentro da história e faz isso acontecer em Jesus, há 2000 anos atrás. E todos nós que cremos em Jesus, nós somos recebedores dessa herança maravilhosa de Jesus. Nós não vamos conhecer a morte eterna, irmãos. Isso é maravilhoso para nós. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. E eles sempre ouviram falar sobre ressurreição. Porque os sacerdotes, eles falavam de ressurreição. E os saduceus, que era uma outra linha, também descendente dos sacerdotes, mas eles não criam em ressurreição. E eles nunca se opuseram tanto quanto quando os discípulos começam a falar que Jesus ressuscitou. Porque agora não se tratava mais de um ensino, de uma teologia fria, de uma teologia de algo que supostamente poderia acontecer. Mas agora os discípulos estão falando de algo real, contemporâneo, e que eles estavam fazendo parte daquilo, dizendo: Jesus ressuscitou. Isso não é mais teologia,
Isso não é mais estudo, isso não é mais prospecção daquilo que vai acontecer, mas nós temos uma evidência real e verdadeira: Jesus ressuscitou. Por isso os saduceus se incomodam e manda chamar eles também. Nós temos em Atos capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, isso nunca foi incômodo para eles, mas agora, como é algo verdadeiro e real, e se tratava de Jesus, isso trazia incômodo para eles. Os rabinos ensinavam a ressurreição dessa forma teológica, por isso não trazia incômodo. Agora, quando Deus realizou em Jesus essa maravilha, isso trouxe incômodo sobre eles. A ressurreição de Jesus tem esse inquestionável elemento escatológico, pelo fato de que Jesus teve o seu corpo ressuscitado, porém o seu corpo agora possuía poderes novos e mais elevados do que o seu corpo de antes. Antes de falar sobre a questão do novo corpo de Jesus, vou ressaltar ainda que o túmulo vazio não foi o argumento de maior impacto de fé dos discípulos. Ou seja, não somente isto. A gente pode se lembrar muito bem que teve os 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles, quando eles estão caminhando e estão decepcionados e tristes com tudo que tinha acontecido, Jesus começa a andar com eles e pergunta: o que está acontecendo? E aí ele fala assim: você é um viajante? Você não está sabendo das coisas que aconteceram esses dias? E aí conta tudo que teria acontecido com Jesus, e ainda fala assim: algumas mulheres estão dizendo que o túmulo dele está vazio. Mas isso não motivou eles. Eles não tiveram a fé que Jesus ressuscitou porque o túmulo estava vazio. Não só questão deles não crerem no testemunho daquelas mulheres, mas a questão de que o túmulo vazio para eles não era a evidência que eles queriam ou precisavam de que Jesus havia ressuscitado. E aí Jesus caminha com eles, e quando chega na cidade, o Senhor Jesus se revela a eles no partir do pão, e até eles comentam assim: não ardia o nosso coração enquanto a gente caminhava? Nós somos tontos mesmo, né? Jesus estava andando com a gente e a gente não reconhece. A gente passa por situações, Jesus caminha conosco, mas a gente não reconhece. A gente pensa que está andando sozinho, a gente pensa que está andando em desespero, a gente pensa que está andando pelas nossas próprias forças e sem ter mais em quem ou em que se apegar e buscar a solução, não só dos nossos problemas terrenos, mas também de toda a nossa existência emocional, social, familiar, profissional, tudo. A gente acha que está caminhando sozinho e não consegue perceber, não consegue sentir o coração arder, sabendo que Jesus está caminhando conosco. Esse corpo transformado, nesse texto em Lucas, mas agora não me vem à memória o endereço, acho que é Lucas 24. E o texto vai dizer assim, que depois que ele parte o pão, Jesus desaparece da frente deles. Ou seja, esse corpo agora de Jesus, ele tem essa condição de desaparecer, de se transportar, então. Os discípulos, eles tiveram várias experiências dos seus sentidos, como por exemplo, depois que Jesus ressuscitou, eles tiveram através da audição, ouviram Jesus, tiveram através da visão, viram Jesus, tiveram através do tato, como por exemplo, o próprio Tomé toca em Jesus. Jesus comeu com os discípulos. Ou seja, todas essas evidências é de que eles não tiveram uma experiência apenas de Jesus sendo um espírito,
algo como um fantasma ou coisa da cabeça deles. Mas não, era algo físico também, diferente de antes, mas era uma experiência física também e real. Esse corpo agora que possui essas características especiais, podendo desaparecer e aparecer num outro lugar, além de atravessar uma porta fechada, como relata também o próprio evangelista João, lá no capítulo 20, ele vai dizer que os discípulos estavam reunidos e que estava a porta fechada, janelas fechadas, e de repente Jesus está lá dentro com eles também. Lá em Mateus capítulo 28, vai dizer assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A pedra foi movida pelo anjo, não é para Jesus sair de lá de dentro. Essa pedra foi movida, não é para que Jesus deixasse o túmulo e saísse. A pedra foi movida para que elas vissem que o túmulo estava vazio. Muitas vezes nós olhamos para isso e vemos o milagre do anjo movendo a pedra. Nossa, veio um anjo e moveu a pedra. E talvez até com um ar satírico, ele senta em cima da pedra. Acho para deixar os soldados com mais medo ainda. Mas enfim, nós olhamos para isso e vemos nisso um grande milagre. O anjo moveu a pedra, mas Jesus já havia ressuscitado. Ele não estava lá dentro, ele não estava esperando o anjo tirar a pedra para ele sair. Ele já não se encontrava lá dentro. Hipoteticamente, irmãos, para nós, nos dias de hoje, você talvez pode estar trabalhando numa empresa e a situação do país, infelizmente, nos conduz muitas vezes a isso. Estão mandando as pessoas embora, está mandando todo mundo embora, E aí você, com medo de perder o seu emprego, você pede para Deus por esse milagre. Senhor, mantenha o meu emprego, sustenta o meu emprego, tira essa pedra da demissão do caminho, tira essa pedra do desemprego do caminho. Agora, quantos de nós que já perdemos o emprego e no momento que perdemos ficamos às vezes amedrontados, mas depois fomos para uma coisa melhor do que aquela que estávamos antes. Deus, ele move a pedra, que muitas vezes é aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós estamos olhando, mas o maior milagre ele já realizou lá dentro. Quando o anjo move essa pedra, Jesus já havia ressuscitado. Se nós vemos no mover da pedra um milagre do anjo movendo essa pedra, nós temos que ter a certeza e confiarmos e nos alegrarmos, porque o maior milagre já havia acontecido quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, dentro daquele túmulo. Irmãos, a hora, acho que tinha bastante coisa também, né? Mas já estou me finalizando aqui. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a ressurreição de Jesus pertence a uma ordem nova e mais elevada, a ordem do século futuro e da vida eterna. Eu prometo para vocês que é a última folha. Mesmo.
A ressurreição de Jesus, ele é um fato real, verdadeiro, histórico, e por si só produziu toda a confirmação que as profecias do passado anunciavam. O plano de salvação, ele é perfeito e está em curso. Deus não abandonou o seu plano original e partiu para outro, não. A ressurreição de Jesus faz parte de um plano grande que só Deus poderia ter elaborado e que na eternidade já está concluído. Mas para nós que ainda estamos aqui, nós estamos aguardando, nós estamos em curso, estamos sendo conduzidos dentro desse plano, e é um plano que nós fazemos parte. Deus não mudou nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, Deus não vai acordar amanhã e vai falar assim: ah, não, eu acho que quem morreu está em Cristo, mas eu acho que eu não vou querer mais aqui não. Não tem isso. Nós fazemos parte de um plano, de um Deus que não mente, de um Deus que não muda dentro dessas características, dentro desse princípio, dentro da sua bondade e amor e salvação para conosco. A ressurreição de Jesus não é um evento que nos dá um documento dizendo o que acontecerá no futuro, confirmando apenas o que há de acontecer de maneira escatológica, mas sim, ela é uma amostra real, ímpar, antecipada do que já nos está preparado para o futuro. É como se Deus tirasse um pedaço da ressurreição escatológica e introduzisse no nosso tempo e espaço. É um ato que vai acontecer, o que aconteceu antes do grande dia do Senhor. Essa evidência, ela é real, ela é verdadeira, ela é testemunhal. É nisso que nós podemos receber e termos a nossa fé fortalecida e nós descansarmos nisso, de que a ressurreição de Jesus, ela é real e é isso que está preparado para nós. A ressurreição de Cristo não é algo como um exemplo de milagre do ponto de vista natural das coisas. E Deus intervém na natureza de forma sobrenatural, transcendente e maravilhosa. E nós chamamos isso, essa intervenção de Deus, de milagre. Mas isso é um milagre ímpar, foi um milagre único até agora. O Eterno invade o tempo de uma forma, o tempo normal que nós vivemos. A vida eterna apareceu no meio da mortalidade, no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo que tem se conduzido para a morte, à manifestação da vida, através do Senhor Jesus, através da ação de Deus sobre o Senhor Jesus. A igreja, ela é algo dentro do reino, é algo escatológico dentro do reino de Deus. Nós somos igreja aqui hoje, como sociedade cristã organizada na terra, mas nós fazemos parte dessa igreja escatológica, essa igreja que faz parte do reino de Deus, independente da placa da igreja. Nós somos povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E isso nos coloca na condição de filhos de Deus, e fazemos parte da mesma família e herdeiros da mesma coisa que o Senhor Jesus já recebeu. Nós recebemos, desde o dia que o Senhor nos converteu, como princípios bíblicos da vida. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, que nós temos nisso, na ressurreição de Cristo, também o exemplo e a indicação de que nós devemos e podemos ressuscitar em nós o amor. Ressuscite a paz, ressuscite o perdão, ressuscite a convivência, ressuscite a união com os irmãos, ressuscite o amor de Deus no seu coração,
Ressuscite a esperança se caso você tenha perdido. Ressuscite a sua fé se você está com ela enfraquecida. Ressuscite a esperança no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel, digno e verdadeiro, e Ele há de cumprir com todas as suas promessas. Amém? Enquanto os irmãos da música vão tomando lugar, a gente fazer uma breve oração, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós, humanamente, Senhor, nós não temos capacidade, Pai, para compreender com toda a amplitude o que significa, Senhor, a ressurreição do Teu Filho amado Jesus. Mas com o pouco que nós entendemos, com aquilo que o Teu Santo Espírito tem nos revelado, tudo isso, Senhor, tem nos trazido a paz que excede todo entendimento, a paz que nós necessitamos, Senhor. A paz, ó Deus, num mundo tão difícil que nós temos vivido, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus verdadeiro, que Tu és um Deus da vida, Pai. E é em Tuas mãos, Senhor, que nós entregamos a nossa vida.